Você já se olhou no espelho e se questionou: eu realmente mudei? Eu realmente consegui me expandir? Talvez você já tenha passado por esse problema, como eu também passei. Isso é uma questão muito comum e eu vou comentar exatamente disso nesse vídeo, que é a parte da o que a nossa baixa autoestima faz a gente não enxergar. A gente tem que entender que tem uma história que eu me lembro bem também, exatamente desse sentimento. Por muito tempo eu olhava ao redor e eu via outras pessoas alcançando o que eu tanto desejava, as conquistas, os estudos, a organização, e elas pareciam tão seguras, tão capazes, e eu parecia que cada pequeno erro era prova de que eu nunca, 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 nunca seria suficiente. Isso te soa familiar? Se sim, se inscreve no canal, curta e eu tenho certeza que você vai compartilhar com quem precisa. Eu fui uma criança que por ser muito rebelde, eu me coloquei numa posição de não estudar, de não me colocar capaz e de alguma maneira eu deixei aquilo apagado, né? Eu repeti até o primeiro ano do ensino médio por conta disso. Então isso afetou muito a minha autoestima naquela época. E, os outros contavam as conquistas e parecia que os meus esforços eles eram invisíveis para os outros. E o pior, para você mesmo. Né? O que que isso chega para você? O que que você pode entender com tudo isso? Eu vivia preso nesse ciclo de baixa autoestima, comparações e autossabotagem. E aqui, quando a gente se coloca nessa comparação, a gente sempre se compara para baixo, a gente só se conecta com pessoas que estão no nível que a gente não consegue imaginar que é melhor. A gente começa a criar uma bolha de diminuição, de coisa para baixo, e a gente vai se deixando para quem? Por quê? E como? E quando a gente entende isso, a gente de alguma maneira deixa de se desenvolver. E quando a gente deixa de se desenvolver, eu me conecto com quem? Às vezes com ninguém, eu me isolo, eu perco a referência. Não sei se você passa por isso, mas entenda que às vezes o isolamento que você está fazendo não é para recarregar energia, é para você justamente porque você não tem referência para onde você quer ir, se sente um pouco perdido. E quando a gente começa a se transformar, a gente começa a se conectar, foi quando eu percebi que eu continuava nessa espiral de auto-julgamento, até que um dia, durante uma conversa, e uma pessoa que falou assim: Mas você já olhou o quanto você cresceu? Você já parou para entender o que você fez? Aquilo me pegou um pouco de surpresa. Aí eu pensei assim: Mas como assim eu cresci? Como assim eu mudei? Porque eu estava tão focado no que ainda faltava, nos erros, nos fracassos, no que eu precisava consertar, que eu deixei de ver o quanto eu estava progredindo. Parecia que de alguma maneira eu estava só olhando para aquela coisa que de alguma maneira eu não tinha ainda. E o que eu tenho? Não é válido? Onde eu conto? Como que eu olho isso? E foi como comecei a me tornar terapeuta e essa luz ela começou a se acender e é o que eu passo para os meus pacientes. Eu percebi que eu estava medindo o meu progresso em expectativas que eram reais, sem nunca, nunca, nunca parar para ver as pequenas conquistas ao longo do caminho. E isso é uma coisa que eu pratico até hoje em dia. Essa foi a virada, que é quando eu comecei a, de alguma forma, validar as pequenas conquistas, os pequenos méritos que eu tinha. Então, a partir desse momento, eu comecei a me olhar com mais compaixão. Em vez de me comparar com os outros, eu comecei a comparar com a pessoa que eu era ontem. Poxa, ontem eu não consegui fazer isso. Hoje eu consegui. E aí, isso começou a ser surpreendente, porque essas pequenas vitórias que eu vinha, né, desconsiderando, momentos em que eu fui corajoso, momentos em que eu perseverei, em que eu superei desafios, até a nível de, eu era obeso, eu pesava 147 quilos, hoje eu peso 90 quilos. Então, quando eu começo a olhar para trás, eu vejo que eu tenho esse impacto hoje em dia da saúde. Então, às vezes, quando eu me esqueço, eu volto lá e falo, poxa, mas você foi tão corajoso. E aí, porque hoje eu já mudei o foco. A forma de como eu me via mudou muito também. Não foi fácil e não é fácil, principalmente quando você vive ou você está perto de pessoas pessimistas pela bolha que você criou lá atrás, porque você estava buscando referência às vezes nas pessoas erradas. E aí, com essa nova perspectiva, tudo, tudo começou a transformar, minha confiança cresceu de um jeito que eu comecei a perceber que eu não sou uma pessoa tão segura, mas eu não precisava mais provar nada para ninguém.
A única pessoa que precisava reconhecer o meu crescimento era eu mesmo. E eu deixei de colocar em parentes, em amigos, em pessoas, em figuras que eu julgava como mestre, porque eu achava que essas pessoas, de alguma maneira, eu tinha que ficar sempre ali dizendo qual era o meu próximo passo, porque isso me motivava, porque eu não tive isso. Então, essa parte prática que eu falo, aonde você está colocando o seu crescimento, aonde você está colocando o seu mérito. Se você está deixando para os outros, você está fazendo isso, fazendo com que as pessoas busquem a sua validação, você está jogando para elas, você não está jogando para você. E quando você entra nessa espiral, nesse looping, nessa situação, de alguma maneira você deixa de crescer, você deixa de se olhar. Então você deixa de falar quem eu sou, para onde eu quero ir. E aí a gente começa a entrar num limbo que você começa a criar muitas relações baseadas na sua carência, que quando você começa de fato mesmo, se avaliar, se aceitar, dizer que você gosta, dizer que você é maravilhoso, dizer que você é aquilo, dizer que você é isso, você começa de alguma maneira a perceber que muitas relações que você tinha à sua volta eram baseadas justamente nessa carência que você criou. E aí você vai começar a entrar num processo de desconstrução. E quando você desconstrói, você percebe que muitas vezes você estava sozinho. E aí, e o perceber que estava sozinho, ele dói, porque você percebe que as pessoas estão no mesmo processo. E quando você sai dessa bolha, você vive um luto, você vive uma situação que de alguma maneira você você vai caminhar sozinho. E a jornada que você está vivendo hoje, entenda, não são todas as pessoas que vão chegar com você até o final. Tá tudo bem, a vida ela é feita disso e a gente precisa aceitar. Porque se você vai ser aquela pessoa que vive medindo o seu progresso, esperando os outros, você vai querer que elas estejam com você no progresso final. Elas não vão estar, porque você vai ter uma outra mentalidade, um novo valor, um novo jeito de ver a vida, e aí jogar a culpa em cima dessas pessoas vai fazer com que você não progrida. Então, entenda isso. Eu vou olhar aqui porque tem um exercício que eu quero que você faça comigo, que é para você, de alguma maneira, parar um momento, 5 minutos, anote o que você fez de bom até hoje, o que foi muito legal para você, quem você se tornou após aquele desafio, quem você se tornou após aquela situação que você demorou tanto para superar, quem, quais características você pode absorver disso. Eu vou dar um exemplo do meu emagrecimento. Eu emagreci quase mais de 40 quilos, mais ou menos, né? 35, 40 quilos aí. Quando eu olho, eu falo, caramba, eu sou uma pessoa determinada. Aonde eu jogo essa determinação? Na hora que eu tô sentindo que eu tô ali me sabotando, eu falo, volta lá naquela situação que você foi muito determinado e você conseguiu. Quando você anota isso, você se apossa disso e você se fala, eu só não tô conseguindo encaixar isso nesse momento, mas o que que tá faltando? E começa a olhar com o que está faltando no intuito de transformação e focar. Eu já cresci muito por conta disso e hoje, com esse sentimento que eu tenho, eu vejo que só falta isso. E às vezes o que falta é uma coisa muito pequena para você chegar onde você quer e você está se sabotando porque justamente está esperando que alguém venha aqui, ó, bata no seu ombrinho e fala que esse é o caminho certo que tem para ir. E não é o jeito certo, porque a pessoa ela dá opinião baseada nos seus valores, no seu jeito de ver o mundo e na forma que ela age na vida. E a forma que você está agindo e buscando na sua vida é totalmente diferente dessa pessoa. E que bom. Então, que você, nesse vídeo, eu espero que você tenha aprendido exatamente isso, essa inspiração, e não deixar que a sua baixa autoestima impeça você de ser mais você, porque na hora que você se conecta com quem você realmente quer ser nessa vida, você vai ter um caminho para trilhar, mas você precisa usar uma âncora positiva, que são as coisas boas que você já fez nessa vida para você e para alguém, e se apossar disso para deixar que essa sua baixa autoestima ela não te domine mais. E se esse vídeo fez sentido para você, curta, comenta o que você mais gostou e compartilhe com quem você acha que precisa, tá bom? Muito obrigado.